Tá indo aqui. Pronto. Começamos, então, a gravação da aula, pessoal. Saudades de todos vocês, né? Vamos começar, então. Quem for entrando aqui no decorrer da aula, eu vou permitindo aqui, né? Vamos fazendo assim. Eu marquei essa aula aqui com vocês, pessoal, principalmente para explicar um assunto novo, né? Da apostila aí de maio, que nós vamos começar, que é a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Entrando alguém aqui, ó. Mais gente, pessoal. Ó, quem entrou agora, por gentileza, coloque o nome aí no chat para eu marcar presença aqui, pessoal, tá bom? Entrou mais gente, ó, coloque aí no chat o nome que eu vou anotando para marcar presença para vocês, tá? Quem entrou agora aí, pessoal. Ok? Isaac, nono B. Quem mais entrou agora não colocou o nome, pessoal? Estou colocando aí. Estão vindo aqui no grupo, né, pedindo para entrar a permissão. Não, tranquilo. Então, pessoal, essa aula aqui que eu marquei hoje com vocês é para explicar um pouquinho do assunto novo da apostila, né? Que é a Primeira Guerra Mundial. Até o momento, a gente estudou bastante ali a história do Brasil, né? Nós vimos até o período da República, depois com Getúlio Vargas. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho da história geral, né? A história do mundo. E claro que isso tem relação com o Brasil. Mas como é um assunto novo, que é a Primeira Guerra Mundial, eu marquei essa aula também para poder explicar alguns assuntos para vocês, e eu vou explicar a apostila também. Eu vou abrir ela aqui, projetar para vocês, tá? Apresentar, para a gente explicando um pouquinho, tá bom? Deixa eu só anotar lá na Flávia, ó. Ana Flávia do nono B. E a Bárbara Monteiro, nono F. Bom, pessoal, eu vou abrir a tela aqui, a apresentação, e vou abrir a apostila. Aí vocês me falam se vocês vão estar enxergando aí, tá? Professor, Oi, eu posso perguntar uma coisa? claro, pode perguntar. Esse ano vai ter férias? Olha, até onde eu sei, se não tiver nenhuma informação nova, é normal, tá? No meio do ano, em julho, tem um período de recesso ali de 2 semanas, né, de 15 dias, e depois lá em dezembro, até onde eu sei, é normal, tá? Não teve nenhuma alteração quanto a isso, tá bom? Tá bom. Até porque, teoricamente, a gente está tendo aula normal, não antecipou o recesso de julho, nada, a gente está desde o começo do ano com aulas ali online, né, claro, desse contexto da pandemia e tal, mas não foi antecipado para a gente do município as férias de julho. Nas escolas do estado, foi, né, antecipou. Para a gente aqui do município está normal, a não ser que tenha alguma alteração, mas até onde nós temos informação, tudo normal, tá, Vitória? Chega em julho, vai ter 2 semanas ali, como foi todo ano, depois continua, tá ok? Só se mudar alguma coisa e vir alguma resolução do pessoal da saúde, né, que está acompanhando como que está o vírus ali, enfim, nessa pandemia, mas por enquanto tudo normal, tá? Inclusive, eu queria reforçar com vocês, né, tomem cuidado, tá, pessoal? Continuem evitando aglomerações, lavem bastante a mão ali com álcool em gel, proteja-se, tá? E proteja a família de vocês também, tá, pessoal? Tem muitos casos do vírus. Eu mesmo perdi vários amigos, vários familiares de amigos, assim, muita gente com história triste, tá? Então tomem cuidado, porque é sério isso, tá? O vírus é perigoso. Então tomem cuidado, tá, pessoal? Lavem as mãos, evite aglomeração desnecessária, evite tumultos, ficar em contato com pessoas, abraçando, evitem essas situações, tá? As meninas aí emprestam batom para outro, ou garrafinha d'água, evitem todo esse tipo de contato, porque às vezes vocês não sentem nada, né? Vocês são jovens, saudáveis, pode ser que vocês sintam alguma coisa, tendo contato com o vírus, ou não, mas vocês podem levar para outras pessoas, né, pessoal? Então isso é perigoso. A ideia desse vírus não é só você não se contaminar, mas não contaminar o outro, né? Então, assim, vamos ajudar, vamos tomar cuidado, tá bom, pessoal? Ó, eu vou transmitir a minha tela agora e aí eu não vou conseguir ver o que está acontecendo no chat nem nada. Então eu peço para vocês ali, tá? Mantenham o silêncio, não fiquem com brincadeirinha no chat.
E qualquer dúvida que vocês tiverem, fale no microfone e me avisa, porque eu não vou conseguir ler, tá? Porque eu vou estar projetando a minha tela para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu apresento ela. Vocês estão vendo aí a apostila, pessoal? Abriu para vocês aí? História, Primeira Guerra Mundial? Ainda não, professor. Não? Deixa eu tentar. Não. Tá, então deixa eu tentar aqui de uma outra maneira. Calma lá. Acho que é aqui. E agora, abriu ou não? Não. Não. Então, pera lá. Não. Tá, então pera aí que eu vou fazer novamente aqui. E aí, agora? Abriu, deu certo? Deu. Deu. Ah, legal. Vocês estão vendo a apostila e eu tô do ladinho aí, é isso que está acontecendo? Tchu. Sim. Ah, perfeito, então. Tá passando o trem aqui, ó. Eu vou deixar, então, a apostila aberta aqui, e eu vou explicando um pouco para vocês, até chegar aqui na parte das atividades, tá bom, pessoal? Então, é importante vocês acompanharem aí, porque é um assunto complexo, mas vocês vão compreender, podem ficar tranquilos, tá bom? Essa apostila, ela foi entregue, né, está sendo entregue impressa na escola. Para quem foi pegar o kit de alimentos semana passada, já foi entregue. Para quem não tem, ela depois pode me procurar, tá, no privado, ali nos grupos, no WhatsApp, que eu envio o PDF, tá bom? Para vocês, podem ficar tranquilos. Ela está entregue impresso ali. Então, quem pegou, né, eu peço que responda, depois envie foto para mim, mesmo quem vai entregar na escola ela depois, é importante eu enviar foto para o professor, porque a gente já vai agilizando a correção, né, a gente já corrige, já vai marcando notas. Porque vocês entregam lá na escola, a gente não pode ir toda hora também na escola por conta da pandemia. Então, a gente vai um dia lá, pega todas e corrige, vai respondendo, e dá um retorno. Agora, quando vocês enviam foto, a gente consegue ver mais rápido, tá bom? Então, pessoal, ó, Primeira Guerra Mundial. Esse é um assunto extremamente complexo, é delicado, pessoal, mas é importante porque isso trouxe grandes impactos para o mundo. Essa guerra, moçada, ela aconteceu de 1914 a 1918, ó, foram 4 anos de guerra. Por que que ela é chamada Primeira Guerra Mundial? Porque pela primeira vez, todos os países do mundo estavam envolvidos no conflito armado, tá? Nunca tinha acontecido, né, antes na história, de todos os países estarem envolvidos nesse conflito. Então, os países que não enviaram soldados estavam aliados a algum outro país, enviou armamentos ou enviou alimentos. De uma certa forma, o mundo todo esteve envolvido. Uma guerra nunca é legal, pessoal, nunca é bonitinho, né? A gente estudando ela daqui de casa, a gente tem um impacto, mas quem participou desse conflito, uma geração toda ficou com sérios problemas, né, traumatizados. Então, nós vamos ver um pouquinho o que levou a essa guerra, né? O que aconteceu durante a guerra, as fases da guerra, e como ficou o mundo depois dessa guerra. É basicamente isso, tá? É o seguinte, ó. A Primeira Guerra Mundial, pessoal, são vários fatores que levaram a ela. Tá bom? Não tem uma única causa. Então, dentre os fatores, pessoal, o que vai acontecer? As grandes potências do mundo, essas potências ficavam na Europa, né? Ainda hoje, né? Então, assim, imagina só, Itália, Alemanha, Inglaterra, França, Rússia, imagina todos esses países querendo se destruir, pessoal, bombardeando, querendo se matar. Então, imagina o impacto que não foi
né, e a gravidade desse conflito. Então, o que levou a essa guerra? Primeiro, pessoal, esses grandes potências, né, da Europa, esses países, eles começaram a se tornar rivais, inimigos uns dos outros. Por quê? Um acontecimento muito importante foi quando os países da Europa, eles vão lá explorar regiões da África e da Ásia, vão montar impérios. Esse período é chamado de imperialismo, pessoal. Então, assim, ó, a Alemanha, Inglaterra, Portugal, França, eles vão dividir entre eles os territórios, né, da África e da Ásia, para ir lá explorar esses territórios, retirar matérias-primas que tinham lá, minérios de ferro, para pegar esses produtos e produzir lá nas suas indústrias da Europa. E depois que esses produtos forem produzidos, eles queriam vender também para a África e para a Ásia. A África e a Ásia eram países muito ricos, né, em matéria-prima. Então, se tinha muitos metais preciosos, lá, muitas riquezas naturais. Então, as potências da Europa vão explorar essas regiões. Isso vai levar à rivalidade entre elas, porque uma queria pegar a área maior que a outra. Então, é esse imperialismo que vai ser um grande fator que vai causar guerra. Então, assim, a Alemanha vai ver o quê? Pô, eu tenho umas partes na África lá que eu posso explorar, né? Que está sob o meu domínio. A Inglaterra tem outras partes lá. E se eu pegasse essas partes da Inglaterra, hein, será que vai ficar mais poderoso? Então começou a ter essas rivalidades gerando ali, tá? Esse imperialismo, pessoal, ele foi legitimado, ou seja, os países da Europa se reuniram e dividiram entre eles a África e a Ásia. Eles justificavam que eles iam para lá para desenvolver. Eles falavam, ó, nós temos uma missão de ir lá desenvolver a África e a Ásia. Só que, na verdade, desenvolveu-se muito pouco. O interesse maior era explorar as riquezas que tinham lá, tá bom? Então, ó, esse é um fator, essas rivalidades para ter regiões ali da África e da Ásia, tá bom? Uma outra questão importante, né? Os nacionalismos, pessoal. Nacionalismo é quando um país ele vê o que ele tem de característica, o seu povo, a sua cultura, né, o seu idioma, a sua religião, e aí ele começa a defender tanto essas características deles, essa nação que ele tem, que começou a se achar superior ao outro. Então, por exemplo, o alemão, que é um povo que a gente chama de germano, germano é a etnia, a origem dos alemães, começou a se achar superior, né, ao inglês, por exemplo, o inglês que é o anglo-saxão, né? O russo é um povo eslavo, é a origem deles. Então, assim, o germano, o alemão, começou a ver o que ele tem, o que o alemão tem de diferente do russo, do eslavo, portanto, se é diferente, ele é superior. Então, começou a ter essas rivalidades. Para agravar isso tudo, pessoal, essa situação, tinha muitos países que dominavam outros povos. Por exemplo, ó, a Áustria, né, é um povo germano, assim como o alemão. A Áustria é uma origem muito semelhante ao povo alemão da Áustria. A Áustria tinha um grande império chamado Império Austro-Húngaro. Eles dominavam vários povos na Europa, inclusive povos sérvios. Os sérvios, país Sérvia, é um povo eslavo. Então, ó, imagina só, germanos, né, que são alemães, austríacos, dominam um povo que é eslavo, que é o sérvio, o russo. Então, começa a ter movimentos de não aceitar esse domínio. Eu sei que esses nomes é um pouco complicado, né, para vocês, mas não precisa decorar esses nomes. O que eu quero que vocês entendam é o quê? Tinham povos que dominavam outros povos, e esses povos que eram dominados começam a não aceitar mais esse domínio. Então buscam fazer alianças com outros países para tentar lutar contra isso. Esse fato, junto com aquelas disputas por territórios da África e da Ásia, começa a gerar rivalidades.
um país começa a ficar inimigo do outro, pessoal. Então, ó, já temos rivalidades, tem esses países que são inimigos ali, né, se vendo como superiores e quer destruir o outro, ou quer se libertar de um domínio. Aí, o próximo passo é eles começarem a fazer alianças. Começaram a fazer os grupinhos, né? Nessas alianças, pessoal, tinham cláusulas de cooperação militar. Então, assim, nós temos esse grupinho de aliados. Se algum país de fora atacar um de nós, todos nós temos o dever de ajudar ele. Então começa, olha só, tá criando uma situação. A guerra, ela não acontece de uma hora para outra. Você vê que a situação está se formando. A Europa está se transformando ali num barril de pólvora. Falta alguém lá e acender o estopim para explodir a guerra, tá? Então, ó, temos as rivalidades, temos os grupinhos, agora eles vão se armando. Eles vão investindo cada vez mais em armamentos, pessoal. Esse período é conhecido como paz armada. Ó, eu até coloquei aqui para vocês. Ó. Por que paz armada? Eles estão em paz, eles não estão guerreando, mas eles estão se armando e se preparando para um possível conflito. Os grupos, inicialmente, tá, que se dividiram para explodir ali a guerra, são dois, né? A Tríplice Entente, ó, eu coloquei aqui para vocês, e a Tríplice Aliança. Tríplice quer dizer três, tá? Não precisa decorar nada disso agora, tá? Eu quero que vocês entendam o processo. Então, a Tríplice Entente, ali, ó, formada basicamente por Rússia, Grã-Bretanha e França. Rússia é um povo eslavo, tá? É a origem deles. Então, além da Rússia, né? O que temos de eslavos na Europa? Sérvia, Montenegro, tem diversos outros países que têm a mesma origem. É difícil vocês entenderem isso, mas imagina, por exemplo, a América aqui Latina, né? Brasil é um país, Chile é outro país, Argentina é outro país, Cuba é outro país, cada um é um país, mas todos nós somos latino-americanos, né? Então, assim, nós temos origens diversas, nós temos a mistura do europeu com o indígena, com o africano, nós somos países separados, mas nós temos uma certa características em comuns, né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu na Europa. E a Tríplice Aliança, ó, formado por Alemanha, a Alemanha é um povo germano, Áustria-Húngaro é um império austro-húngaro, tá? Também são de germanos. E Império Otomano e a Itália, tá? Então, imagina assim, ó, a Áustria-Hungria, que era um império, dominava um país chamado Sérvia, que a Sérvia é do mesmo povo do russo aqui, ó. Então, quando a Sérvia queria se livrar do domínio do Império da Áustria, a Rússia vai ajudar, que é do outro grupo. Então, a uma coisa, um grupinho vai guerreando com o outro. É complexo, mas o processo é esse, tá? Então, assim, rivalidades entre os países, um alto nacionalismo, né? Formaram os grupinhos, começaram a se armar. Estão esperando um motivo. Uma outra situação que agrava essa rivalidade, pessoal, é que a França e a Alemanha, eles chegaram a entrar numa guerra lá no passado, tá? Chamada Guerra Franco-Prussiana. Não é uma guerra mundial. Franco, que é os franceses. Prussiano, a Prússia é a antiga Alemanha também, antes ali, que vai dar origem à Alemanha. Então, nesse conflito, a Alemanha vai pegar alguns territórios que pertenciam à França. A França nunca vai aceitar muito bem ter perdido esses territórios, então ela vai querer vingança, uma revanche. Então, olha como tem várias situações ali se formando na Europa, essas rivalidades, tudo preparado para um conflito armado. Os países já estão rivais, se armaram, montaram os grupinhos. Eles se sentiam muitas vezes tão superiores um país ao outro, pessoal, que em determinado momento até se torcia para a guerra começar. Tinha um grande clima de euforia. Por exemplo, a Inglaterra se achava tão superior à Alemanha
que achava que se tivesse uma guerra, rapidamente ela ia vencer a Alemanha e aí ia pegar os territórios que pertenciam a ela e ia ficar mais poderosa. A Alemanha pensava a mesma coisa. Então era trabalhado tão forte essa propaganda do governo, né, estimulando as pessoas ao patriotismo, a defender sua nação, que eles se achavam superiores e tinham um clima de euforia, até torcia para ter uma guerra. Olha que loucura. Havia desfiles militares, assim, né, os soldados todos com honra de querer lutar e tal, as mulheres todas aplaudindo os soldados, heróis, então um clima de euforia, achando que uma guerra seria bonitinho, algo legal, né? Só que quando a guerra começa, nós vamos ver o tamanho do trauma que foi isso daí. Então, ó, tá tudo preparado para o conflito. O que vai ser o estopim que vai fazer a guerra começar? Vai ser o assassinato de um príncipe do Império Austro-Húngaro aqui, ó, da Tríplice Aliança. Esse Império Austro-Húngaro dominava um país chamado Sérvia, tá? Sérvia, a origem do seu povo é a mesma do russo aqui, ó, que é da outra aliança. É um povo eslavo. Numa visita, né, desse príncipe chamado Francisco Ferdinand, ele vai fazer uma visita à Sérvia e ele vai ser assassinado lá por um grupo de sérvios que lutava contra esse domínio da Áustria. Não foi o governo, tá, da Sérvia que matou o cara, foi um grupo que fazia atentados para tentar libertar a Sérvia desse domínio da Áustria. Ele é assassinado, tá, junto com a sua esposa, Francisco Ferdinand, na cidade de Sarajevo, tá? Sarajevo é a capital ali, ó, da Bósnia, ali, tá, na região da Sérvia. Ele vai ser assassinado lá. Esse assassinato vai ser o estopim, pessoal, para começar a Primeira Guerra Mundial. Eu pedi aqui o Heitor. Heitor, que sala que você é, Heitor? Heitor Raj, coloca aí para mim no chat, por favor. Estão vendo a apostila novamente aí, pessoal? Tá tranquilo até aí? Sim. Sim. Então, vocês entenderam o processo até aí. Eu não quero que decore nada, eu quero que vocês entendam o processo, tá bom? Que foi levando aí. Então, esse assassinato aí é o que vai dar origem à guerra. O que vai acontecer, então? A Áustria, né, o Império Austro-Húngaro, que teve o seu príncipe ali assassinado. Esse cara, o Francisco Ferdinand, ele era o herdeiro. Ele que ia herdar, né? O pai dele, né, ele era o herdeiro, então ele assumiu o poder em breve. Como ele é morto, o Império Austro-Húngaro acusa o que? O governo lá da Sérvia de ter matado o cara. Declara a guerra à Sérvia. A Sérvia, ó, não está em nenhum dos lados. Só que é o mesmo povo do russo. Então, o russo, para apoiar os sérvios, declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E aí começa um efeito dominó. Um país começa a declarar guerra ao outro. Explode a Primeira Guerra Mundial, então, pessoal. Tá? O assassinato desse cara foi o estopim do conflito, tá? A Renata... Agora a Maria vai com as outras? Só para entender aqui, tipo, ele foi em guerra, também vou com outra, então. Foi mais ou menos isso? Ou teve... É mais ou menos isso, só que não é nem só Maria vai com as outras. Eu entendi o que você quis dizer. O problema é o quê? É que eles tinham uma aliança militar, eles fizeram alianças. E nessa aliança tinha cláusulas lá no contrato que caso algum país fosse atacado ou declarasse guerra, o outro iria que ajudar. Ah, tá. Entendeu? Entendi agora, entendi. Então, Naira, eles já estavam pensando nisso. Esse assassinato do cara foi só um pretexto para a guerra começar. Eles já tinham feito as alianças, eles já se armaram, estavam esperando um motivo. Então, era um barril de pólvora ali. Só estava esperando alguma coisa acontecer. Foi justamente o assassinato desse cara. E aí que começa a Primeira Guerra Mundial. Então, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi esse assassinato. Mas esse processo já vem antes, tá? Já está desde antes acontecendo essa situação aí, tá bom? Eles precisavam de um motivo para atacar, exatamente. Era um motivo que eles estavam precisando ali. A Renata entrou aí também, né? Renata, você é do nono G, não é isso? Ô, professor, você colocou meu nome? Érica, do 8º ano aí?
Do nono ano E, falei errado. Sexto, sétimo, oitavo, nono. Ah, é que esse negócio de faltar aula, ixi. Do nono E, Esqueceu, né? Vou Érica. colocar aqui, Érica, nono E. Pode deixar, Érica. A Renata é do nono G, né, Renata? Você entrou aí, eu autorizei agora. Ô, professora, eu tenho uma pergunta que não tem muito a ver com a matéria, mas fala de guerra. Pode falar. Se fala que meu pai falou uma vez pra mim que é proibido, sabe, jogar bomba em cidade onde mora a pessoa, sabe? Onde Uhum, fica a cidade, um sim. país contra o outro. Por quê? O que que acontece de punição? É o seguinte, ó. Nós vamos ver um pouco mais para frente que durante a Segunda Guerra Mundial, não é a primeira que nós estamos vendo agora, a segunda, vocês já ouviram falar, acho que nas bombas nucleares, né? Sobre Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos jogou 2 bombas nucleares no Japão. E jogou sobre cidades. Então, isso chocou muito. Então, até mesmo em guerras, pessoal, tem algumas questões que são tratadas como crimes. Por exemplo, por que é errado jogar bomba em cidade? Porque em cidade são pessoas civis, não são soldados que estão lá, entendeu? Então, você jogar bomba sobre uma cidade, muitos países podem se unir e falar, ó, isso aqui é um crime. Então, hoje tem reuniões, tem documentos que proíbem esse tipo de situação. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial mesmo, várias cidades foram bombardeadas. Londres mesmo foi bombardeada ali. Londres é a capital da Inglaterra, pela Alemanha. Aviões da Alemanha sobrevoavam Londres, jogavam bombas e destruindo a cidade. Então, isso acontece, tá? Mas há uma preocupação em quê? Em não matar a população civil. Falou, a guerra são entre soldados, né? Você vai jogar a bomba sobre pessoas que não são soldados, chamado de população civil. Então é mal visto isso. Principalmente, isso tem um agravante se for armas químicas, tá? Por exemplo, joga gases, né, que matam as pessoas. Isso pode fazer com que vários países se unam para aplicar punições para quem está fazendo isso. Você perguntou das punições, o que acontece? Por exemplo, muitas vezes, vários países podem se unir, invadir aquele país que está jogando bomba, né, sobre a sua população, e tirar o líder desse país, prender o cara, ser julgado por um conselho internacional. Até a Primeira Guerra Mundial, que nós estamos estudando, não tinha muita regra sobre isso. Nós vamos ver que depois da Primeira Guerra Mundial, vai se criar conselhos de países internacionais, que a primeira delas é chamada Liga das Nações, que foi criada no fim da Primeira Guerra Mundial. Qual que era a ideia, então? Todos os países participarem para sempre que tivesse algum conflito, algum desentendimento, eles sentassem e conversassem para não entrar em guerra, tá bom? Hoje, esse órgão é a ONU, Organização das Nações Unidas. Ela começou lá com a Liga das Nações na Primeira Guerra, já vou explicar melhor isso no final aqui, e hoje é a ONU. Então, sempre que tem algum desentendimento, a ONU tenta resolver. Então, isso acontece principalmente porque não só se jogar bombas numa cidade, mas em ditaduras, por exemplo, lá no Oriente Médio, teve vários períodos em que o ditador, o líder, a população começa a fazer movimento para derrubar ele, e ele começa a atacar a sua própria população que está fazendo esse movimento. Então, joga bombas com gases, né, armas químicas, e aí a ONU se reúne e começa a colocar punições. Primeiro, punições econômicas, ó, deixa de comprar produtos dele para tentar afetar a economia. Se ainda assim não resolver, eles podem invadir esse país e prender o líder, viu? Para evitar assim, o genocídio da sua população, né? Falou, o cara tá matando as pessoas ali, a gente tem que se unir para impedir isso daí. Então, hoje tem órgãos já, né, que fiscaliza isso. Mas até a Primeira Guerra Mundial não tinha muito isso, não, tá bom? Então, ó, vamos voltar aqui para a apostila. Então, começou a Primeira Guerra Mundial, tá? Essa guerra é dividida principalmente em 2 fases, pessoal. A primeira dela é chamada Guerra de Movimento, né? Que acontece entre agosto e novembro de 1914. É rápido, ó. Agosto, setembro, outubro, novembro, que chega de 4 meses, essa primeira fase. Nesse primeiro momento, pessoal, há várias movimentações, tá, dos países, né? A Alemanha consegue invadir grande parte da França ali, vai tomando territórios, então uma grande movimentação.
Até que, final de 1914, pessoal, começa a se equilibrar esses conflitos. Então, ó, no primeiro momento, ó, tanques de guerra, encouraçados, submarinos, aviação, canhões, várias inovações tecnológicas da época, com grande poder de destruição, vai dar uma grande movimentação na guerra. Depois começa a ter um equilíbrio. E aí nós vamos ver que a outra fase dessa guerra, quando tem equilíbrio, é chamada guerra de trincheiras. Eu já vou explicar o que é trincheiras para vocês. Antes disso, é importante destacar que nessa guerra, pela primeira vez, pessoal, foi usada uma série de inovações tecnológicas, metralhadoras, canhões, navios, submarino. Então, todo o período de avanço das ciências, né, que a indústria trouxe para o mundo, foi transformado em armas de guerra nesse período. Então, foi algo muito difícil ali para a ciência. As pessoas, antes de começar essa guerra, pessoal, tinha um clima de grande otimismo no mundo, né? Essas invenções da tecnologia começou a trazer um grande conforto para as pessoas, nas cidades, né? A burguesia da Europa lá vivendo com muito luxo, né? Cheio de riquezas, de inovações. Então era um período de grande otimismo. Esse período antes da guerra é chamado inclusive de Bela Época, que era uma época bela, né? Vocês vão encontrar em francês o termo Bela Époque, né? Período de grande otimismo. Só que por trás desse grande otimismo, tinha essas tensões entre os países, essas rivalidades acontecendo, essas alianças, esses nacionalismos, um país se achando superior ao outro, querendo encontrar o outro como inimigo. E aí começa a se investir em armamento. Então, a tecnologia passa a ser investida agora para criar armas para matar. Então, isso aumentou muito o poder de morte, de destruição nessa guerra, diferente das outras guerras anteriores, entre alguns países, que era feito com espadas, com cavalos, né, com algumas armas mais rústicas, né? Agora tinham metralhadoras, canhões, submarinos, aviões, canhões de longo alcance, então o poder de destruição era muito maior, matava-se gente muito mais rápido, no maior número de pessoas. Então, depois desse primeiro momento de avanço, né, dessa guerra de movimentos, começa a guerra de trincheiras. Vê se tem alguém mandando mensagem. Deixa eu ver se alguém querendo entrar na aula, pessoal. Não, acho que não. O que é trincheiras, pessoal? Eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar, ou quem joga videogame e também já viu nos Call of Duty da vida e do Battlefield 1. Trincheiras, pessoal, são buracos que eram feitos, né, no chão, e aí colocava-se sacos com areia em cima, arame farpado, para o inimigo não avançar. Os exércitos ficavam nesses buracos, e aí só levantava a cabeça, mirava ali e atirava no outro. Então ficou parado nessas trincheiras, ficava o exército de um lado, de outro lado o exército inimigo. E ali, moçada, até coloquei aqui para vocês, ó, era conhecido como terra de ninguém. Ali houve um grande massacre de todos os lados. Então as pessoas ficavam nesses buracos, quilômetros e quilômetros de buracos, de fora a fora, cada um defendendo a sua posição, para não deixar o inimigo que está ali avançar, e você tentando avançar, né? E ali ficavam meses se matando. Chovia, pessoal, alagava, as pessoas morriam afogadas, eles se feriam. Né? Professor, Oi. Pode falar. se a população entrasse como é que fala, gente? Trincheira? Isso, do inimigo, eles morreriam, não morreria? Morreriam. Era difícil você entrar, porque como ficava sempre pessoas do exército apontando, a hora que ele via o movimento do outro lado ali, já atirava. Então era muito comum eles faziam um buraco, colocavam sacos de areia, né, em cima do buraco, e eles colocavam a arma só nos buraquinhos, para passar só o cano da arma. Porque quando via o capacete lá nele, já atirava. Então você não conseguia muito avançar. Era raro esses avanços. Por isso que ficou parado a guerra ali.
Eles não conseguiam avançar, ficavam se destruindo, com metralhadoras, um grupo atirando no outro ali. Junto com as metralhadoras, jogava bombas, né, pro outro lado, granadas. Era muito comum também bombas de gás, né? Começou a ser usado pela primeira vez essas armas químicas, pessoal. Vários tipos de gás, tinha o gás de cloro, né, como era conhecido. Depois, o mais famoso deles é chamado de gás mostarda. Esse gás mostarda começava a deixar feridas na pele, quem respirava esse ar, e ele não tinha cheiro. Então, às vezes, você jogava no lugar, as pessoas não sabiam, não tinha cheiro esse gás. Depois que você inalava, cheirava isso, depois de um tempo, você começava a ficar mal. Aí surgia feridas, as pessoas não conseguiam mais enxergar, e aí ia machucando por dentro, a pessoa tossia sangue até que morria, grande parte. Então, foi a primeira vez que começou a ser usado ali em grande escala armas químicas. Eu não vou conseguir passar para vocês hoje aqui documentários sobre isso, os filmes, mas na internet, pessoal, eu queria que vocês pesquisassem, tá? Tem diversas cenas reais da guerra. Então, Professor, oi, pode falar. Pode é, falar. eu assisto filme sempre da Guerra Mundial, das guerras, sabe? Com meu pai, Uhum. porque ele gosta demais de tiro, matar um aos outros. Entendi. Você lembra algum que você assistiu já? O nome de algum para a gente indicar para os amigos, Vitória? Não lembro. É, tem bons filmes e documentários, tá? Eu assisti um recentemente no cinema chamado 1917 mesmo, né? Que é o período da Primeira Guerra ali. Mas é um filme muito pesado ali. Eu não vou indicar para vocês assim, porque é um filme com bastante violência. Então, assim, olhem bem a idade do filme para vocês assistirem. E tem muitos documentários, viu? Vocês pesquisarem na internet trincheiras, Primeira Guerra Mundial, tem muitos documentários com cenas reais, tá? Vocês vão perceber bem como era isso daí. Eu estou só explicando hoje aqui um pouquinho do processo, né? O que levou esse conflito. Mas eu vou até pedir para vocês pesquisarem depois. Tem um documentário muito bom que chama Guerras Mundiais. É o nome dele. Fala da Primeira e da Segunda Guerra. Ele é feito tanto com imagens reais quanto com atores. Então tem lá o líder de cada país, é muito, vocês entendem todo esse processo, é muito legal. E nós vamos ver no final que a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da primeira. A primeira ficou mal resolvida, nós vamos entender já no finalzinho que eu explicar ali. Então, pesquisem, tá? Esses Guerras Mundiais é muito legal, é feito pelo canal da History Channel. Quem tem TV a cabo, aí é o canal de história, é muito legal. E tem diversos documentários. Se você colocar a Primeira Guerra Mundial aí no YouTube, vocês vão achar muita coisa legal, pessoal. E é pesado, tá? Não é algo legal, porque uma guerra nunca é legal. É legal no videogame, né? Você tá jogando lá na tua casa, toma uma coquinha lá, um refrigerante, um chocolatinho, é gostoso, né? A hora que você cansa, você dá um pausa, fica de boa. Agora, para quem tá lá, não. Nessas trincheiras, então, voltando, pessoal, quilômetros e quilômetros de trincheiras espalhadas, tá? Às vezes as pessoas falavam, chovia, alagava, e ficava cheio d'água esses buracos. E aí a pessoa às vezes se machucava a perna, estilhaço de granada, não conseguia ficar em pé, morria afogado. Ratos, sujeira, cheia de doenças, pessoal, espalhando. E nessas trincheiras não tinha banheiro também, não tinha cozinha para você fazer, não tinha nada disso. Então, assim, as pessoas estão se matando lá, né? Você está conversando com o seu companheiro aqui, de repente você vê ele toma um tiro, ele morre, explode uma granada do seu lado, vem uma bomba de gás, todo mundo sai correndo porque vai morrer se respirar aquilo. Então, assim, loucura, pessoal. E muita gente ficou muito traumatizada por esses conflitos, né? Pelo que viu ali, né? Pelas cenas que estavam assistindo ali e acompanhando, tá? Então, assim, os países se destruindo nessas trincheiras. Ficou cerca, pessoal, de 3, 4 anos ali, tá? Do final de 1914, ó, até 1918, nessas trincheiras se destruindo, tá? Cheio de arames farpados ali, várias coisas acontecendo. E aí acontecem duas coisas importantes, né? Que vai mudar um pouco o curso dessa guerra. A saída da Rússia da guerra
E um pouco depois da entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, pessoal, ele não se envolveu nessa guerra no primeiro momento. Como eram rivalidades entre os países da Europa, né? Ele queria ficar distante, falou, meu, eles estão lá se matando, eu não tenho nada a ver. E, além disso, os Estados Unidos foi lucrando com essa guerra. Ele começa a vender diversos produtos para os que estavam envolvidos na guerra. Principalmente para os países aqui, ó, da Entente, da Inglaterra e da França. Então ele começa a abastecer. A Europa estava, as indústrias da Europa estavam produzindo armamentos, né, para a guerra. E aí os Estados Unidos produz todo tipo de produto que a Europa ia comprar. Então os Estados Unidos, como ele fica neutro nessa guerra, ele vai entrar só em 1917, ó, um ano antes de acabar a guerra ele vai entrar. Ele vai se tornar o país mais rico do mundo, justamente durante essa guerra. Então ele fica neutro ali, ele não vai entrar nessa guerra, né? Ele só vai entrar no finalzinho ali, em 1917, porque ele começa a vender armas para a Entente, emprestar dinheiro ali, principalmente à Inglaterra, né? A Alemanha vai acusar, então, os Estados Unidos de estar ajudando a Inglaterra, né? E aí vai afundar alguns navios ali americanos e tal, e aí que os Estados Unidos entram na guerra, então, em 1917. Então, olha o que ele fez, ele ficou neutro, ele não entrou no conflito, ele foi vendendo produtos para a Europa, principalmente para a Inglaterra ali, se tornou o país mais rico do mundo, e aí quando ele viu que a Alemanha, né, estava começando a rivalidade com ele, porque ele estava ajudando a Inglaterra, ele começa a armar o seu exército, às vezes se preparar para esse conflito. E aí quando afunda, então, né, alguns navios americanos, os Estados Unidos entram na guerra ao lado ali da Inglaterra e da França, tá bom? Isso vai pesar muito na guerra, porque os Estados Unidos foi se preparando bastante, seus soldados, né, armando muito. Então, vai fazendo com que os países da Entente ali, da Inglaterra e da França, vão tendo importantes vitórias. E outra coisa, a Rússia, antes dos Estados Unidos entrar, a Rússia sai. A Rússia, ó, estava aqui do lado da Inglaterra também. Por que que a Rússia sai da guerra? Vai ter uma revolução dentro da Rússia. Revolução de 1917, ó. É uma revolução onde um grupo de pessoas na Rússia vai tomar o poder, liderado por Lenin, vai tirar o rei. A Rússia era um país que tinha um rei absoluto lá, ele chamava Czar, tá? Era o título que ele tinha, o Czar. A família dele mandava na Rússia, já os antepassados dele, era uma monarquia passada de pai para filho, que eles dominavam a Rússia há muito tempo. E a Rússia era um país muito atrasado em relação à Inglaterra, à Alemanha. Era um país de camponeses, era um país pobre, pessoas que plantavam ali. Não tinha soldados preparados para entrar nessa guerra. Quando o Czar, né, o rei da Rússia, coloca a Rússia na guerra, lá, né, para proteger a Sérvia, por causa das alianças que ela tinha, vários setores da Rússia vão ficar revoltados com isso. Falou, meu, a Rússia não tem preparo para uma guerra dessa, a gente está passando fome, várias dificuldades, você vai gastar dinheiro com guerra. E os soldados russos, com pouco preparo, também, com pouco armamento, começaram a ser massacrados lá. E aí vai ajudar a ter um movimento dentro da Rússia, liderado por Lenin, que vai tomar o poder na Rússia e vai tirar, a primeira medida dele é tirar a Rússia da guerra. Então a Rússia sai da guerra. E lá na Rússia, essa revolução vai ser chamada depois de Revolução Socialista. Nós vamos estudar mais para frente, que é quando vai implantar o socialismo na Rússia, tá? Alguém tem ideia do que é socialismo aí, pessoal? Alguém poderia falar se sabe alguma coisa do que é isso ou não? O socialismo, pessoal, nós vamos estudar um pouco mais aprofundado mais para frente. É um tipo de regime em que o Estado, o governo, tem um grande controle sobre a economia. Então, por exemplo, as indústrias, as empresas, já não são mais propriedades privadas, ou seja, não é de um dono. Ela passa a ser do governo, né? O governo administra, e os lucros que essa indústria dá, ela é distribuída de forma igual, digamos assim, entre a população. É uma tentativa, né, de divisão mais igualitária, digamos assim, dos lucros que a empresa dá. Então, o regime socialista é uma tentativa de tirar, né, as indústrias, os meios de produção, de ter um dono
e as pessoas, os funcionários, trabalhar para esse dono, e aí passou a ser controlado, essas indústrias da Rússia, por grupos de operários, chamados sovietes. Por isso ela vai se chamar depois União Soviética. Então é um regime que vai mudar, diferente de tudo que acontecia no mundo. É a primeira vez que vai ter um governo socialista na história. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos são capitalistas, tá? O que é capitalista? Cada um, né, tem a sua propriedade, monta a sua empresa, coloca pessoas para trabalhar para ele, se ele ganhar dinheiro, o lucro é dele, parabéns. Se ele não ganhar dinheiro, tiver com necessidade, o azar é dele, digamos assim, enfim, é mais ou menos assim. As pessoas têm liberdade para empreender, para investir, para acumular riquezas. No socialismo, o governo controla um pouco mais isso daí, e a ideia central é que se distribua essas riquezas, não deixe acumular na mão de algumas pessoas. Em regras gerais, tá? Na Rússia também não aconteceu bem assim, nós vimos um grupo que acumulou muito dinheiro, implantou uma ditadura depois, mas isso é mais para frente. Eu quero que vocês entendam agora a questão da Rússia é o quê? Há uma revolução que tira a Rússia da guerra, tá bom? E os Estados Unidos entram um pouco depois. Então, isso vai levando com que os países da Entente vão tendo importantes vitórias contra o outro grupo. Só que acontece o quê, pessoal? Eles vão vendo que não está tendo muitos vencedores ali. Estão sendo massacrados ali, né, os dois lados. Então começa, um pouquinho mais derrotas, o grupo da Tríplice Aliança aqui, ó, formado pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, tá? E a Itália também, que está aqui desse lado, a Itália vai mudar de lado no meio da guerra, tá? Portanto, vocês saberem isso daí. Não precisa entrar em detalhes, mas ela muda de lado, porque prometeram os territórios para ela muda de lado ali na guerra. Então, olha só, vários países aqui aliados à Alemanha começam a ser derrotados. E a Alemanha está lá ainda nas trincheiras lutando. Só que, pessoal, estão sendo massacrados, os dois lados ali, sendo massacrado, morte. Então, resolve-se mais ou menos o quê? Fala, pessoal, essa guerra foi um erro, né? Não está tendo vencedores, estamos nos matando, né? Então, assim, vamos resolver alguma coisa aqui, vamos tentar fazer um cessar-fogos, né? O que é cessar-fogo? Acabar os bombardeios, né? A matança. Por que a Alemanha vai começar a fazer esses acordos? Porque na Alemanha também vai ter uma revolução. Os alemães vão vendo como lá, né, tá sendo massacrados e vão tomar o poder, vão tirar o imperador da Alemanha e vai proclamar uma república. E essa república vai começar, então, a negociar esse fim do conflito. Então, vão fazer um cessar-fogo, é um armistício, eu coloquei aqui para vocês. Armistício é um fim dos ataques. Beleza, acabaram, então, de se matar. Pararam de se matar ali. Só fizeram um tratado de acabar a matança, mas ainda não resolveram o problema da guerra. Então, agora começa uma série de reuniões para ver como que vai ser esses tratados de fim de guerra. A ideia é que houvesse uma paz sem vencedores, tá? Não teve vencedor, não teve derrotado, vamos sentar aqui, vamos negociar o fim dessa guerra. Mas, no desenrolar desses tratados, pessoal, essas reuniões vão acontecer lá em Versalhes, tá? Que é lá na França. Meses e meses de reuniões. Durante as reuniões, os países, né, da Entente ali vão colocando as maiores punições para a Alemanha, como se a Alemanha tivesse sido a grande causadora da guerra. E a Alemanha começa a ficar com as grandes perdas da guerra. Justamente, né, porque o grupo dela estava sendo derrotado, ela estava sendo meio que massacrada ali, há uma revolução dentro da Alemanha e começa a negociar um tratado. Então, essa ideia inicial de não ter vencedores nem derrotados, durante essa assinatura do tratado, vai se mudando. Os países ali, Inglaterra, França, Estados Unidos, vão impondo obrigações para a Alemanha
tá? Que não tem como ela recusar, porque senão eles iam continuar o conflito ali se matando, e a Alemanha estava praticamente sozinha nesse conflito já, porque os outros tinham sido derrotados, aliados dela. Então, pessoal, esse Tratado de Versalhes, que vai por fim à guerra de fato, vai humilhar muito a Alemanha, tá? A Alemanha vai perder todas as colônias que ela tinha, além da Alemanha, que ela dominava, lembra aqueles impérios lá na África, ela vai perder. Ela vai perder territórios na Europa, ela vai ter que ceder partes para outros países. Ela vai pagar uma multa pesadíssima, que vai afundar ela numa grande crise econômica. Ela vai passar muitos anos pagando indenizações para os outros países da guerra. E ela, inclusive, não podia nem ter exército mais poderoso. O exército dela poderia ser só de até 100 mil soldados, mas nada além disso. Então, pessoal, dentro da Alemanha, vai ter um sentimento ali de vingança. Eles vão se sentir humilhados por esse tratado. Então, assim, a guerra acabou, mas os motivos que levaram à guerra não foram resolvidos. Então, vai ficar mal resolvido esse conflito. A Itália também, que prometeram territórios para ela, não foi dado. A Itália também vai se sentir prejudicado com esse tratado. E também o Japão. O Japão prometeram que ele poderia ter impérios na África e na Ásia, não foi dado. Então, esses três países, Itália, Alemanha e Japão, vão se sentir prejudicados com o fim da guerra. Então, não vai resolver aquelas rivalidades que existiam, aquela inimizade. Esse tratado foi assinado em 1919, tá? É justamente esses três países, pessoal, Alemanha, Itália e Japão, que vão se unir 20 anos depois disso e dar início à Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. Então, de 1914 a 18, a Primeira Guerra Mundial. Em 19 vem esse tratado que pôs fim à guerra. Mas como não resolveu os motivos da guerra, 20 anos depois disso, vai ter 20 anos de paz ali, né, digamos, sem guerra. 20 anos depois vai começar a Segunda Guerra Mundial. Justamente como uma continuação da primeira. Ela vai ficar mal resolvida. E quem vai liderar esses países da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, a Itália, o Japão, eram pessoas que foram soldados na Primeira Guerra. Vocês já ouviram falar de Adolf Hitler? Hitler vai criar uma ditadura na Alemanha depois, e ele que vai dar início também à Segunda Guerra Mundial. Hitler era um soldado na Primeira Guerra Mundial. Mussolini era um soldado da Itália na Primeira Guerra Mundial. Ele que vai ser o líder da Itália na Segunda Guerra. Churchill, Winston Churchill da Inglaterra, era um soldado aqui também, vai lutar aqui. Ele vai ser o líder da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos estudar mais para frente, tá? A Segunda Guerra Mundial. Mas lembre-se que era uma continuação da primeira. A primeira ficou mal resolvida, tá bom? Outras consequências da Primeira Guerra Mundial. Além dessa rivalidade, desse sentimento de vingança, né? Vai surgir na Alemanha, ali na Itália, o chamado nazismo, justamente com Adolf Hitler. Ele vai começar a impor a ideia de que o alemão é superior aos outros povos, que foi humilhado pela Primeira Guerra Mundial, e ele vai montar uma ditadura e vai começar a invadir vários países, que vai dar origem à Segunda Guerra Mundial, que nós vamos estudar mais para frente, que é justamente o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando surge o nazismo, o fascismo, regimes totalitários, tá? Então, consequência aí dessa guerra. Uma reconfiguração do mapa europeu. Aqueles impérios, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, que dominava vários países, o Império Alemão, que dominava vários países, vai se desmanchar e vai surgir vários novos países na Europa. Polônia é um exemplo de país novo que surge ali. Finlândia. A Iugoslávia. Oi. É na Polônia que ficava aqueles campos de concentração de Auschwitz? Teve também na Polônia, vários campos de concentração, exatamente. E esses campos de concentração é do nazismo, nós vamos estudar mais para frente. É quando o Hitler, né, cria esse campo de concentração para matar judeus e várias outras pessoas que ele não queria que misturasse com o alemão,
que ele achava que o alemão era superior. Então, na Polônia teve, sim, diversos campos de concentração. Na Alemanha também. Só que não é nesse momento aqui, tá? Nós vamos ver que isso vai surgir entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e durante toda a Segunda Guerra Mundial, e que ele vai ser descoberto. Então, é só depois quando Hitler assume o poder na Alemanha. Não é nesse momento aqui, mas é uma consequência desse fato, porque a Alemanha o alemão se sentiu prejudicado por esse tratado. Então, esse tratado, essa imposição, apesar das humilhações para a Alemanha, vai criar as condições para surgir o nazismo, o Hitler, esses campos de concentração que você falou aí depois. Então, professor, o único país que saiu bom foi os Estados Unidos, né? Que saiu mais ou menos. Ele ganhou uma boa vantagem. Saiu no lucro. Né? O lucro dele foi muito. Se acontecer uma nova guerra assim, o Brasil tem que ser ele. Tanto que até hoje ele é uma potência mundial, não é? Ó, hoje os Estados Unidos ainda é, né, uma grande potência mundial. E eu vou além. Na Segunda Guerra Mundial, ele vai fazer a mesma coisa e vai se tornar ainda mais poderoso também. Nas duas guerras ele vai fazer isso. Esperto, né? Nossa senhora, um presidente desse nós tá precisando, né? Que olha. Os Estados Unidos, ele se torna o país mais rico do mundo justamente por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ele se mantém neutro, vai lucrando com isso. Então, enquanto outros países saem perdendo, ele sai ganhando. Então, as guerras não foi bem que uma coisa ruim para ele. Então, economicamente, militarmente, ele sai poderoso, né? Mas morreram muita gente, né? Então, assim, tem uma consequência ruim. Mas de tudo que aconteceu no mundo, ele é um dos países que saiu um pouco mais no lucro, digamos assim, né? Não foi tão prejudicado quanto a isso, né? Então, assim, ó, vários novos países surgem na Europa por conta dessa guerra. Esse sentimento, né, da Alemanha, da Itália e do Japão de vingança ali, ou seja, não ficou bem resolvido o conflito. Uma série de mortes, pessoal, mais ou menos, ó, 10 milhões de mortes, pessoal, é muita coisa, tá? E uma geração toda de jovens traumatizadas, marcadas por essa guerra, pessoas que ficaram ali nessas trincheiras, a carnificina que via ali amigos sendo explodidos por granada, perdendo o braço, morrendo do lado ali. As pessoas, quando voltavam, né, quando acabou a guerra, voltavam cheios de problemas psicológicos, com traumas, muitos cometiam suicídios, ficavam violentos, tinham que fazer uma série de tratamentos. Porque o Hitler, ele cometeu suicídio, foi ele? Ou foi o... Ah, não lembro agora. Alguém estava junto com ele. Adolf Hitler, ele cometeu suicídio, né? Ele vai cometer suicídio, nós vamos ver, mas só lá no fim da Segunda Guerra Mundial, porque ele não queria ser capturado. Quando a Alemanha é derrotada, ele não queria ser capturado, então, para não ser pego pelo inimigo, ele se mata. Nós vamos ver lá no final. Tá? Na Segunda Guerra, nós vamos estudar isso em breve ainda, fica tranquilo. Então, assim, uma grande destruição, pessoas traumatizadas, o mundo, né, chocado com o que presenciou ali, e a guerra ainda ficou mal resolvida. Então, assim, não deu certo, né, a situação. Uma coisa importante que foi criado é a Liga das Nações, que eu falei no início. Liga das Nações, pessoal, é um órgão com vários países para se discutir situações para evitar uma nova guerra. Então, assim, sempre que tivesse algum desentendimento, alguma rivalidade, iria acionar essa Liga das Nações, é uma liga com vários países. Ó, vamos sentar e vamos negociar o que está acontecendo, né, para evitar uma guerra. Viram que a guerra não ia ser legal para ninguém. Só que essa Liga das Nações ficou enfraquecida. O próprio Estados Unidos mesmo não quis participar, não quis fazer muita questão disso, porque ele estava poderoso, né, estava rico, fortalecido. Então, assim, mas é uma tentativa, é um embrião, né, do que vai dar origem hoje à ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. A ONU faz exatamente isso hoje, tá, para tentar impedir maiores conflitos ali. Então, assim, expliquei um pouquinho para vocês, pessoal, o que deu origem à guerra, né, as fases dessa guerra e um pouco das consequências dela. Agora eu vou falar rapidamente sobre as atividades aqui. Tá? Alguém tem alguma pergunta, pessoal, por enquanto, aí? Tem alguma dúvida? Pode falar aí. Oi? Eu tenho uma meio fora do assunto. Na sua opinião, o que falta hoje em dia para começar uma terceira guerra mundial?
Ó, nem só hoje em dia, Danilo, mas já podia ter acontecido antes. O que segura muito isso é o poder de armas que tem. Nós vamos ver se na Primeira Guerra Mundial teve um grande avanço tecnológico de armamentos que fez as pessoas matarem muito mais rápido. Na Segunda Guerra Mundial, que é de 39 a 45, tem mais armamentos ainda. E aí, quando desenvolve armas nucleares, bombas de hidrogênio, durante todo o período pós-Segunda Guerra Mundial, houve uma disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, que é a antiga Rússia, por rivalidade. Nós vamos ver ainda, né, esse assunto. Mas eles tinham armamentos, hoje os países têm armamentos que, se entrar em guerra, acaba o mundo. Eles têm armas nucleares para explodir o planeta, né? Então, esse poderio bélico de armas que impede, e também a ONU. A ONU é esse órgão que tenta resolver os conflitos para evitar uma guerra total. Porque se as grandes potências do mundo, coloca ali Estados Unidos, né, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, China, a Rússia, um país muito poderoso de exército, e vários outros países que têm armas nucleares resolverem usar tudo que tem, acaba a vida no planeta aqui, pessoal. Eles têm armamentos para explodir o planeta. Inclusive, diversos momentos no período chamado Guerra Fria. Se vocês já viram em geografia Guerra Fria ou ainda não? Sim, já. Eu já ouvi falar. Então, em geografia, acho que ele chegou a explicar para vocês ali, né? Que foi a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. É justamente depois da Segunda Guerra Mundial. E eles tinham armamentos nucleares que eles viviam se ameaçando. O mundo inteiro assustado, pensando que eles podiam entrar em conflito e jogar bombas nucleares um no outro. Então, assim, o que segura muito de uma guerra nuclear, Terceira Guerra Mundial, é justamente o quê? O poder que tem de destruição hoje. E eles viram que numa guerra, pessoal, um país ou outro sai beneficiado. O grande restante é prejuízo para todo mundo. Então, assim, tiveram que passar por essas guerras para compreender como matar e querer destruir o outro não vai ajudar em nada, né? Então, há uma cultura de paz hoje, né? Há muito mais pessoas que defendem a paz do que pessoas que querem guerrear. Embora ainda tenha muitas pessoas que querem guerrear, que defendem que deve ter cada vez mais armas por aí, espalhando e armar todo mundo, enfim, o mundo corre numa direção que hoje muito mais pessoas defendem a paz do que a guerra. E os armamentos que tem seria capaz de destruir tudo. Então, por isso que impede um pouco, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Que eu vou entrar nas atividades aqui rapidinho e já deixo vocês uma boa depois. Outra curiosidadezinha. Pode falar. Quando a gente começar a estudar a Segunda Guerra Mundial, o senhor vai recomendar pra gente o filme do Menino do Pijama Listrado? Esse filme é muito bom, viu? Recomendar para vocês, Danilo, eu acho que eu não vou. Por quê? Porque eu não sei se é da idade de vocês, né? Ele é um filme que tem uma certa violência ali, né? Esse Menino do Pijama Listrado se trata de um campo de concentração nazista, né? Ele tá lá. Já chorei vendo esse filme de tão... Toda vez que eu vejo, eu choro. Passaram na escola. Tipo, a Thelma, acho que foi para assistir. Ele é muito bonito, esse filme. Ele trata do acontecimento real do campo de concentração, que é do nazismo ali durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que, para a idade de vocês, pessoal, ele é muito pesado. Eu sugeriria algo mais para a idade de vocês, tipo A Galinha Pintadinha, tá ligado? Algo assim. Brincadeira. Não, eu gosto. Se quiser colocar aí pra gente ouvir. Então, converse aí com os pais de vocês, se eles permitem vocês assistirem esses filmes, tá? Tem bastante, tá? A minha mãe deixa. O Menino do Pijama Listrado, a menina que roubava livros também trata sobre o nazismo. Lá na Alemanha, que não podia ler livros, né, na ditadura de Hitler, ele dizia que livro era permitido ou não. Meu Deus. Então, assim, trata sobre isso. Ela pegava livros que eram proibidos, livros eram queimados em praça pública ali, que não era deixar as pessoas ler. Qualquer coisa que falasse contra o nazismo ou Hitler era proibido, entendeu? Professor, mas na Coreia do Norte ainda continua muito dessas coisas, né? Tipo, proibido fazer isso, fazer aquilo. Sim. Eu ouvi falar que só pode algum tipo de corte de cabelo, você não tem a liberdade de expressão lá. Eu acho que ninguém pode entrar ou sair de lá também. Também não pode ver filme americano.
Nem da Coreia do Exatamente. Sul. Nem tem rede Os social. coreanos da Norte têm que ficar lá, trancados, viciados. Você é louco, deve ser muito ruim. Né? Eles não Exatamente. têm internet. Eu já vi alguns documentários de gente que fugiu de lá. É triste, viu? Isso aí são características de ditaduras, né, pessoal? Normalmente, em ditaduras, as pessoas não têm direito de ler coisas que o líder não quer. Você não pode criticar o governo, por exemplo. Então, assim, é uma série de restrições que as pessoas não podem, realmente. Tem que seguir o que o líder está falando ali. Se você questionar, você é um inimigo, é um criminoso, que deve ser silenciado, eliminado. Isso é característica de ditadura. Então, na Coreia do Norte acontece uma ditadura. Vários outros países têm esse tipo de governo ainda. Na Alemanha nazista de Hitler, era uma ditadura também. Então, por isso que é importante a gente valorizar a democracia, né? As pessoas terem direitos, terem liberdades, né? De fazer suas escolhas, inclusive de escolher o governante. O cara não ficar a vida inteira lá e mandando do jeito que ele quer. Tem que ter leis que ele tem que obedecer. As pessoas terem liberdade de ler os livros que querem, de ouvir as músicas que querem. Por isso que é importante uma democracia. Tá? Ditaduras, normalmente, colocam essas restrições nas pessoas. Tá bom? Ó, um pouquinho agora sobre as atividades, então, rapidinho para eu encerrar, que eu sei que vocês devem estar cansados. Na 1 aqui, ó, vocês estão vendo a apostila novamente aí, né? Dá para ver aí, certo? Sim. Ok. Ó, tem uma imagem aqui e uma música ao lado. A imagem, o cartaz, fala assim, ó, eu quero você para o exército. Ó, tem o microfone aberto aí, fechado, mesmo, senão vai... Ô, Vitória, Márcio, desativa aí o som, por favor. Isso, obrigado. Então, ó, esse cartaz fala aqui, ó, eu quero você para o exército norte-americano. Então, isso aqui, ele tem uma apelido, esse rapaz chama Tio Sam, né, como se fosse uma figura dos Estados Unidos. Ele está convocando, ó, pessoas para lutar na Primeira Guerra Mundial. Então, havia muitas propagandas do governo que tentava causar esse sentimento para as pessoas se alistarem no exército. E aqui ao lado, para comparar, tem uma música da Legião Urbana, é uma banda brasileira dos anos 80, que fala assim, ó, existe alguém esperando por você, que vai comprar a sua juventude. Está errado aqui, tá? A sua juventude. Alguém esperando por você, que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Convencer você a vencer. Existe alguém que está contando com você para lutar no lugar dele nessa guerra, porque não é ele quem vai morrer. Então, olha só, aqui tem uma propaganda das pessoas do governo americano convocando as pessoas para lutar, e uma música ao lado falando assim, ó, existe alguém esperando, né, você lutar lá nessa guerra, porque não é ele que vai, ele está esperando, está convocando os outros para ir, né? Então, assim, é para a gente refletir um pouquinho, ó, será, né, que realmente... Oi? Mas quando for a guerra, vai ser obrigatório? As pessoas são convocadas, os que são convocados é obrigatório ir lutar. Tipo Então, essas pessoas de 20 e poucos anos aí, né, professor, nessa faixa etária aí, ó. Convocado, você não tem... Se você não ir, você pode ser até preso, você é considerado desertor e tal. E tem também pessoas que se alistam, que querem isso, aí chama voluntários. Então, quem é convocado não tem escolha, você é obrigado a ir. Mas E aqui, maior de 18, Mas não só é? os homens têm que se alistar, né, professor, nas guerras. Hoje pode ser que chame as mulheres também, né? No Para período maiores de 18, não é? para lutar, eu já vou chegar nesse ponto aí, só um minutinho, ó. Aqui eles estão convocando voluntários, tá vendo? É para você se voluntariar, mesmo que não foi convocado. Então, quem que é convocado numa guerra? Todos que prestaram o tiro de guerra são convocados, e quem está na reservista, mesmo quem não prestou, fica lá reservista. Você está na reserva, você pode ser chamado caso aconteça algo. Então, é o quê? É uma forma de ficar registrado ali que, se precisar, eles vão te convocar para ir para a guerra. No período, não tinha muitas mulheres soldados aqui dessas guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, as mulheres iam participar também, principalmente, às vezes, como enfermeiras, ou para cuidar, questão de alimentos. Hoje, nós temos várias mulheres nas Forças Armadas, então ela pode participar também, sim. Pode ser convocado, sim. Principalmente, quem está no Exército, nas Forças Armadas, Marinha Aeronáutica, vai participar, com certeza.
E os outros podem ser convocados ou vão chamar voluntários. Ó, estão precisando de gente, vamos lá. Então, havia uma propaganda, como aqui, ó, está estimulando que sentimento para as pessoas? As pessoas se acharem patriotas, né? Então, havia uma propaganda, ó, você precisa defender teu país está precisando de você, vai lá lutar. Só que o presidente, o cara que declara guerra, dificilmente ele está lá, né? Os grandes comandantes estão dentro de uma sala, numa mesa, protegida num bunker, para não explodir bomba, e as pessoas, normalmente mais pobres, que vão lá se matar. Então, isso é muito comum numa guerra, tá? Então, eu queria que vocês pensassem nisso aqui, ó. As questões falam sobre isso, ó. O que tem em comum? O cartaz e a música. Quer dizer, tem algum assunto, eles estão falando sobre o quê? Sobre flores? Sobre guerra? Sobre paz? O que eles estão falando aí? Tá? Sobre se ela está na guerra. Então, qual sentimento ó, o cartaz tenta mobilizar? O que o cartaz quer mexer com as pessoas para elas se alistarem no exército americano, né? O que ela quer causar nas pessoas? Como uma forma de coragem. É exatamente isso. E aí a 3, ó, explica esse verso, ó. Existe alguém contando com você para lutar no seu lugar, já que nessa guerra não é ele que vai morrer. Então, ó, tem alguém contando com você para ir lá lutar, porque não é ele que vai lá morrer, não, né? Então, assim, o que quer dizer isso daí, você acha, né? Reflitam aí, tá bom? E aí, ó, na tabela, olha só, o título da tabela é importante, ó, gastos militares da Alemanha, Áustria-Húngaro, Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, tá? Rússia, Itália e França. Então, é os gastos militares desses países. Dá uma olhada ó, ao longo dos anos, ó, de cada década, 1880, 1890, 900, 1914. Olha aqui, vocês acham que está o quê? Está aumentando ou está diminuindo o gasto em armamento desses países ao longo dos anos? Ó? Então, eu quero que vocês analisem e reflitam. Então, assim, se está aumentando ou diminuindo, o que acontecia na Europa que pode justificar? Se houve um aumento de gastos, o que estava acontecendo para eles aumentarem esses gastos em armamentos? Será que eles estavam já se preparando para uma guerra? Pode ser isso? Ou estavam... se diminuiu o gasto de armamentos é porque já estava em paz? Quero que vocês reflitam. Olha os anos dão dicas também. E na 6, algumas consequências da Primeira Guerra Mundial. O que trouxe, né, como consequência para o mundo esse conflito armado, tá bom? Então, basicamente sobre isso. Ó, tudo que eu expliquei hoje aqui, acredito que vai ajudar vocês aí nessas respostas, tá? Aí vocês façam com calma. Qualquer dúvida pode me procurar no privado, lá no celular, no WhatsApp, que eu ajudo vocês, tá? E assim que vocês fizerem, mande foto, professor que ajuda. Porque às vezes até vocês entregar lá na escola, até a gente pegar já coisa mais demorada. Com as fotos a gente já corrige na hora, tá bom? Posso encerrar aqui da apostila, compartilhamento? Alguma dúvida sobre a apostila, pessoal? Não. Vou parar aqui o compartilhamento, então vamos voltar para... E aí, pessoal? Ó, quem que tá falando de queima-viva aqui? Tô vendo o chat agora aqui. Rapaz. Estavam falando de Hitler. Ah, tá. A gente vai estudar um pouco melhor ainda. Hitler foi uma figura ali, um personagem que causou grandes maldades ali no mundo, sim, tá? Ele conseguiu reerguer a Alemanha, tá? Teve a Alemanha uma grande potência, mas causou muitas maldades. Nós vamos ver que ele justamente não vai obedecer aquele Tratado de Versalhes. Professor, quero acabar a aula. Oi? Quero acabar a aula. Agora já, tô acabando já. Ah, tá. Um minutinho. Hitler não vai seguir esse Tratado de Versalhes, ele não vai continuar armando seu exército, nós vamos estudar um pouquinho depois, tá? Mas com hoje eu quero que vocês entendam que esse tratado ficou mal resolvido, né? O que vai gerar uma série de consequências, inclusive a Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai participar, viu? Perguntaram aqui sobre o Brasil na Primeira Guerra, ele vai participar, mas aliado aos Estados Unidos, mas ele não vai lá lutar. Ele vai mais fazer um monitoramento aqui do oceano, para impedir, por exemplo, que navios alemães venham para cá. Ele vai dar uma ajuda. O Brasil é grudado nos Estados Unidos, né, professor? Oi? O Brasil é meio que grudado nos Estados Unidos, né? Normalmente o Brasil segue ali o que os Estados Unidos faz. Ele segue... Muitas vezes... Claro, quem vai bater de frente com os Estados Unidos? Ele não é doido? Pelo menos não bater de frente não é uma boa ideia. Mas muitas vezes o Brasil se submete a tratados, inclusive que é prejudicial ao Brasil, para agradar os Estados Unidos, viu?
Às vezes o Brasil entra em conflito com outros países só para agradar os Estados Unidos. Teve muitos momentos assim que nós vamos estudar. Os Estados Unidos é uma grande potência, né? É importante a gente ter laços próximos com ele, mas é importante ter laços com vários outros países também, né? Fazer o que é melhor, não só para agradar os Estados Unidos ali. Então, assim, com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil vai monitorar, vai dar um apoio, mas monitorando o Oceano Atlântico aqui e tal. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai enviar soldados mesmo, nós vamos estudar depois, tá bom? Pessoal, tranquilo aí? Alguma dúvida? Ó, gostei, a Renata, que guerra só traz negatividade. Renata, você tem razão. Guerra não resolve nada, guerra não ajuda em nada. Matar a pessoa, violência não vai resolver nada. Já está em 2021, né? A gente pode sentar, vamos conversar, vamos negociar, não vamos ficar se matando. Não, Prefiro as aulas presencial. Oi? Foi ali, pode falar. Prefiro a aula presencial. Então, também seria melhor, né? A gente estar presencialmente lá, mas por enquanto não dá. Aliás, professor, você tem alguma ideia de quando que vai voltar? Não tem nada ainda definido, pessoal. A gente depende das orientações do pessoal da saúde. Tem um conselho na cidade, né, que avalia a questão como que está o vírus, como que está a situação aqui no país. Mas por enquanto não tem nada. Por enquanto continua de forma remota. Talvez no segundo semestre, ali a partir de agosto, tenha alguma novidade, mas por enquanto não tem novidade nenhuma, tá? Esse primeiro. Em São Paulo já voltaram às aulas, né? Mas poucos alunos, né? Também um revezamento. Mas aqui no município ainda não, pessoal. No município ainda não tem. Comentaram que em agosto eu volto ao sistema híbrido. Pode ser, mas não tem nada oficial, tá, pessoal? A gente vai vendo semana a semana, eles vão orientando a gente. Não é a gente que decide isso também, tá? É um conselho, tanto do estado quanto do município, que vê como que está a ocupação dos leitos de UTI, como que está a contaminação, os casos, aí vai orientando. A gente só segue as orientações deles, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso, então. Alguma coisa que está no chat que é importante, que vocês perguntaram que eu não consegui ver, porque eu estava transmitindo a aula, eu não consegui ler o chat, eu estou vendo agora. Alguma coisa que vocês querem perguntar, pode falar, então, pessoal, que eu ajudo vocês. Só mais. Pode falar. Onde estava. Tem vários jogos que simulam, né, como foi as guerras mundiais, essas coisas. Hoje em dia, também existem 2 jogos, né, 3, na verdade, que eu conheço. Um chama World of Warships, outro World of Tanks, que o primeiro é sobre os navios de guerra, como foi as batalhas acima dos oceanos, dos mares, de como que aconteceu, né? E o segundo, aconteceu as guerras sobre os tanques, né, e simularam basicamente os tanques que tinham nas guerras, para todo mundo chegar lá e fazer as coisas. Legal, cara. Esses jogos, Danilo, ajuda bastante a gente a ver um pouquinho como que era a realidade da guerra também, viu? Inclusive, eu gosto de jogar, eu jogo ali Call of Duty, que trata um pouco disso, Battlefield, mas é bem violento, assim, mas dá para você sentir um pouquinho como que é as trincheiras ali. Tem muitos jogos que ajudam a gente a entender, assim. Pode ficar a dica aí, se alguém depois tiver curiosidade, o Danilo pode ajudar aí com isso. E também tem o Sniper Elite 4, que é tipo, o protagonista tem uma missão que ele vai ter que invadir uma das organizações nazistas para ir matar o Hitler sozinho. Entendi. A Segunda Guerra Mundial é muito mais explorada em jogos, né? A questão do Hitler, tem muitos jogos que tratam sobre esse período. A primeira é menos, mas a segunda tem bem mais. A primeira tem o Battlefield 1, né? Que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. A segunda tem vários, tem Call of Duty, tem vários ali. Mas não pode ver nada violento ali, por gentileza, pessoal, tá bom? Tá bem com a violência ali. Pessoal, alguém levantou a mão aí? Alguma dúvida, alguma coisa? Eu. Pode falar. Eu quero saber se socialismo e comunismo é a mesma coisa. Socialismo e comunismo? Sim. São próximos, mas são diferentes, tá? O Igor levantou a mão, já deixa você falar, Igor. O socialismo, ele é um estágio para chegar no comunismo, tá? O socialismo, ele prega, né, a ideia ali de ter um líder, né, um governo forte, central, que vai controlar os meios de produção, as indústrias, as riquezas, e vai dividir as riquezas que o país dá de forma mais igualitária entre todas as pessoas do país. Mas precisa ter um governo forte, que controla isso. O comunismo seria um estágio depois disso já. É quando as próprias sociedades já se auto-organizaria para essa distribuição mais igualitária e não precisaria de um governo ali forte fazendo isso. A própria sociedade iria se organizar.
tá bom? É um pouco mais complexo, né, o socialismo e o comunismo ali. Eu posso explicar numa outra aula de forma mais aprofundada para vocês. Mas eles são parecidos, são estágios diferentes, tá? O socialismo ainda prega o quê? Um Estado forte, um governo que impede de ter desigualdades, digamos assim, né? Na teoria, tudo isso, tá, pessoal? E no comunismo, as próprias pessoas se organizariam para isso. Então, todos eles são contra a propriedade privada, ou seja, a indústria tem um dono que fica com os lucros e as pessoas trabalham para esse dono. A ideia do socialismo é o quê? Que as empresas sejam controladas pelos próprios trabalhadores ali ou pelo governo. E o lucro que ela dá ser distribuído de forma igual entre todos ali. A ideia é não ter um dono, a pessoa não é o dono, tá? É mais ou menos assim. O Igor levantou a mão, pode falar, Igor. Quer falar alguma coisa? Não? Pessoal, Eli, Carlos levantou a mão, alguém quer falar? Pode falar, pessoal. Então, a última agora, para eu parar de encher o saco. Pode falar. Professor, o que você acha que é pior? Tipo, uma terceira guerra mundial ou tipo uma pandemia no nível crítico, assim, de começo? Cara, os dois são ruins, né? Os dois trazem muitos prejuízos, mas assim, a pandemia que nós estamos vivendo agora, né? O que acontece? Muitas vezes nós vemos países se ajudando, né? As pessoas se ajudando, países se colaborando para diminuir, né, a morte do outro, a questão mesmo de vacina, país doando vacina. E assim, é algo que aconteceu, né? Um vírus surgiu aí, que foi criado. É triste, mas eu acho que é mais triste ainda a guerra, porque a guerra, as pessoas estão com intenção de acabar com o outro, né? É uma vontade de matar o outro. Eu acho que é muito pior, né? Do que quando tem um vírus, né, que está matando as pessoas, mas as pessoas estão tentando se ajudar e tá solidário com a morte do outro. Eu acho que é menos agravante do que quando a pessoa tem a intenção de matar o outro e ainda fica feliz por ter matado o outro povo, né? Eu acho que é muito pior. É um vírus, na pandemia é um vírus matando. Na guerra é a própria pessoa, né? O ser humano que é um vírus matando o outro. Eu acho que é muito pior. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Não encerro por aqui, nós vamos almoçar. Tranquilo? Entenderam? Oi, Érica, pode falar. Você vai dar aula toda semana agora? Não, pessoal, até expliquei no início, você não estava aí, Érica. Eu vou passar, normalmente a cada 15 dias teremos aulas, tá? Mas eu sempre aviso antes. Por que que eu marquei hoje e semana passada já teve também? Justamente porque ia começar um assunto novo e eu queria explicar um pouco a apostila para vocês, tá? Pode ser que as próximas 2 semanas não tenham aula online, porque eu já gravei uns vídeos e já estou com as atividades prontas que eu vou enviar para vocês. Então, sempre que tiver, eu aviso antes no grupo, tá? Normalmente a cada 15 dias, mas não essa regra propriamente. Vitória? Professor. Oi. As atividades, currículo em ação, é para fazer também? Eu passei no grupo, Vitória, quais são atividades. Não são todas, são algumas lá. Tá no grupo lá, são algumas atividades só. Você chegou a ver lá no grupo? Eu vou ver ainda. Vê lá. Porque não são todas, eu pedi algumas só, viu? Daquela currículos em ação. Tá bom? Tá bom. Pessoal, então é isso, ó. Gostaram? Ajudou um pouquinho a entender o que foi essa guerra, pessoal? Tranquilo? Sim. Legal. Ó, fico feliz pela participação de todos vocês aqui, viu? Fico feliz de ter que vocês prestarem atenção. Tô com saudades de todos vocês, pessoal. Espero que em breve a gente se encontre. Por enquanto não podemos, né? Estamos à distância, mas eu tento estar sempre próximo de vocês. E qualquer coisa que precisarem, me procurem, tem meu contato no WhatsApp ali, me chamem e continuem com os cuidados, tá? Lavem as mãos, evitem aglomeração, pessoal, evitem dividir coisas aí. Pessoal que fuma narguilé, que eu vejo umas coisas na internet aí, fique passando de um pro outro, que isso faz mal, pessoal, tá? Isso contamina. Estamos numa pandemia, tá bom? Alguma outra pergunta? Senão eu encerro por aqui, pessoal. Ó, obrigado. Vitória, quer perguntar?
Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Tá tudo Tá resolvido. bom. Pessoal, então, obrigado pela participação. Vamos lá almoçar agora. Façam as atividades e mandem foto para mim, tá ok? Tá bom, tchau. Grande abraço, Tá pessoal. bom, tchau. Tchau, prof. Tchau, saudades.